Inês, você fez com quem, querida? De Inês para Inês. Como é que foi o de Inês para Inês? Não, é que assim, eu acho que a minha demorou um pouco, né? Porque a gente conversou bastante, mas eu consegui detectar, bom, espero que esteja correto. Que ela se sente cansada fisicamente, então o que está faltando para ela é esse relaxamento físico e mental e se organizar. Eu acho que a organização é tudo, entende? A hora que ela se organizar, ela vai dar um salto, porque ela já sabe o que ela quer. Ela já está no caminho. Ela só tem que aprender como chegar até lá. Só E ela está é isso. aprendendo. Exatamente. Está em processo. Isso. Porque do jeito que ela contou a história dela, ela é uma vitoriosa. Ela está sempre seguindo um processo vitorioso. Ela sempre teve vitória. Porque ela conta muito que ela... Só que ela também se esqueceu um pouco dela para cuidar dos outros. Ela esqueceu. Ela simplesmente tratava. Ela cuidou da escola, dos alunos, dos pais dos alunos, mas ela esqueceu dela. Aí ela precisou tomar muitos remédios, né? Para poder ela conseguir levar tudo isso. Então hoje ela está liberta desses medicamentos, mas ainda ela sente o cansaço. Esse cansaço. Como você construiu uma metáfora para ela agora? Eu creio assim que eu colocaria assim, ó, começar pela organização, colocar tudo o que ela deseja e ir cumprindo uma meta por vez, porque tudo de uma vez ela não vai conseguir. Existe um processo. Existe um processo. Ó, presta atenção, como é que eu organizo uma metáfora para a Inês em 2 palitos? Tá. Eu já entendi. Veja que a tua análise foi o seguinte: organização, felicidade, o que é a integridade dela? Ela não deu bola para isso. Tipo, ela dando o mundo legal. Ok. Vamos lá, vamos pensar. Muito bem. Agora que nós já subimos, Inês, agora que você está relaxada, a gente pode olhar para todas essas questões. E claro que tudo depende de uma organização, até mesmo você está aqui hoje foi uma organização. Você agendou, você se propôs e tudo é preciso organizar. A organização já tomou 1,7 de arrancada. Organização. E talvez seja em busca de tudo isso. É claro que a gente precisa caminhar durante um processo. E confesso que essa história é bem curiosa. É claro que em alguns momentos ali, eu posso dizer, ou talvez não seja correto eu dizer que eu posso sentir a sua dor, mas eu posso dizer que eu já tive as minhas dores também. Mas agora é preciso que a gente olhe para um outro caminho. Pelo processo, você já percorreu pela dor, você sabe exatamente o que tem naquele lugar. Eu penso que para a gente alcançar a felicidade, você tem que buscar a sua integridade física, moral, espiritual, organizando para que tudo aconteça de uma forma que você possa olhar para o seu crescimento. Mas você é livre agora, tanto para olhar para trás, para toda aquela dor, ou para ter autonomia de olhar para você mesmo. Eu pegaria isso aqui, eu destruo ela. Tá, mas por quê? O que tá ferrando a Inês aqui ainda? O que está faltando aqui é só esse ajuste. Claro, mas ela ainda pode ver que ela sempre faz um podcast sobre a jornada do herói. Só que a jornada do herói não está concluída. A jornada do herói é quando você concluir. Você não é. Então o que eu faria? Tocaria na dor. Tá, agora não vão olhar mais para essa dor. Você já sabe o que tem lá. Agora vão organizar isso para o teu crescimento. Então é fácil você construir. E ver que a pessoa entrega o jogo. Tipo, você, num papo ali ela entregou o jogo. Você diz, falta organização, ela quer alcançar. Feito. E foi muito rápido porque eu assim, comecei a falar, já acabou, e aqui a gente continuou. É isso. A gente vai entendendo. Como eu digo, Erickson já dizia, o cliente traz a solução pronta para você. Eu só tenho que apresentar para o da Inês, por exemplo, deu para ver direitinho também. Ela quer expansão, ela quer andar, caminhar para frente. É engraçado, né? Como bate. Bate. Aí você pega o que ela quer. Tipo, o que é a dor dela? É o que deixa ela presa. Então, ó, o que eu comecei a metáfora da Inês? Olhando para isso aqui, vamos organizar. Aí eu trouxe um pouquinho da dor. Porque é a transição aquela. E a transição vai para cá e a dor fica para trás. É isso. Simples. Simples. Com relação ao nome, por exemplo, né? Ela mesmo falou, Inês, esse nome não é só esse, mas é que eu gosto desse.
que é Inês Coelho. Eu não gosto do restante. Então, se eu gosto... Eu Não, mas... observei ali... Mas se eu gosto desse, é só Eu esse. vou perguntar pra Marcela. Não, eu vou... O que eu falei pra ela? Porque ela questionou. A Inês é muito... Né, ela é muito perspicaz. Quando ela foi falar assim... Ela falou assim... Mas Inês Coelho. Eu falei... Inês Coelho? Tem o da Silva, mas eu não gosto da Silva. E não gosto do Maria também. Não gosto da Maria também. Então eu adotei como Inês Coelho. Eu fiz a minha anotação, porque lá no histórico dela, depois que eu fui trabalhar, essa questão assim, teve um momento na vida que ela ficou limitada a tal coisa, mas ela procurou possibilidades para não mais limitar, então aquilo já não era um peso mais. Depois ela citou que o nome dela tem um peso. Então tem sempre aquela crença do que tem alguma coisa que trava mais peso. Tá, mas aí você foi para uma visão do arqueólogo. E, como é? Inês, mas me chama de Coelhinho da Páscoa. Coelhinho da Páscoa. Feito. Isso que eu quero entender. Não pelo nome, mas eu acho legal Não, mas as dúvidas. é que desperta... isso que eu quero Tá, dizer. mas eu sei que a gente fica, que nem a Annalise falou, cara, eu já entendi o que é daquela curiosidade. Cara, mas eu... Eduardo, você entendeu o que... Às vezes eu já sei que é o nome composto, que a gente tem o cara Nelson Leonardo, sabe de quem que eu tô falando, né, Sheila? Sim. Imagina o cara, ele não vai falar Nelson Leonardo, isso é bizarro. Né? O pai dele fudeu com a vida dele. Mano, o nome do meu pai era Nelson, grande coisa. Nelson é legal, mas não combinou com o Leonardo. Então, se o cara me chama de Léo, tipo, quem você, tipo, o pessoal me chama de Goiano, Goiano. Mas aí que tá, a sacada é legal, que depois ela falou, não, eu adotei meu nome nesse coelho, porque pra mim é mais leve, que é o que ela Feito, procura. e eu quero leveza. Entendeu? Então, veja só como é perigoso a gente começar a cavocar, porque daqui a pouco ela só trouxe um probleminha, sei lá, de insônia. Aí daqui a pouco você mexeu num problema que o da Silva é da família, que a família dos Berdinazzi brigava com Mezenga. Mas essa é a questão. Mas a Silvia é o Lula, né? Tá, não, mas daí veja só, nós tínhamos um probleminha e aí nós transformamos, a gente colocamos fermento naquilo. Então não quero saber da treta do Berdinazzi com o Mezenga. Eu acho que é o que ela vem trazer pra terapia. É o que ela Por mais traz. que você perceba que tenha mais coisas. Um exemplo, eu tô atendendo uma moça que ela veio por um probleminha assim. E na segunda sessão, ela já tinha resolvido aquele probleminha. Só que, cara, tá filmando minha, não posso falar palavrão. Mas o problema familiar dela é tão maior e ela não enxerga da relação com os pais, com a filha, com não sei o quê, que aí sim, chegou uma hora depois de 2 sessões, eu falei, você percebeu que o que você veio buscar já tá resolvido? Olha, tem essas outras questões. Você não acha que uma hora você vai ter que mexer nisso? O que você veio buscar já tá ok. A gente já para por aqui. Ela, não, realmente, acho que a gente vai ter que mexer nisso. Ah, então tá, então você quer mexer nisso. Mas não porque eu percebi que aquilo era um problema e falei, vamos resolver esse problema. Não, porque ela não me trouxe esse problema. Ela me trouxe outro. E o que ela veio resolver, primeiro eu resolvi. Mas eu deixo ela perceber que aquilo é um problema e que ela precisa... E se não é um problema para ela, não é um problema. Aí você quer saber como é que você ganha ela? Anota já na anamnese de cantinho ali, asterisco. Ó, sei lá, que nem você falou. Problema com o pai. Digamos, se você percebeu que o problema era com o pai, além do que ela trouxe. Problema com o pai, coloca a data. Não sei o que, queria falar. Você deve falar, tinha um lance do meu pai. Eu já tinha percebido. Que nem às vezes quando eu vejo que tipo, a mulher sofreu abuso e ela não quer me falar, eu nem toco no assunto, mas eu já vi que ela teve abuso. Daí o dia ela faz, teve, eu já sabia. Puxa, filho, o cara é o Patrick Jane. Aí você ganha mais credibilidade ainda. Sim. Tipo, que nem a Tati ganhou. Tipo, puxa, ela consegue ver além do que eu tô e respeitou o meu tempo. Eu até agora o que apareceu pra mim foram pessoas que contam nessa conversa a história. Mas, por exemplo, se eu pegar uma pessoa muito reta, eu ainda tenho que... Mas procura. Porque mas você, aí que tá, você é reta, objetiva, clara, né? Mas ainda vai por história. Mas qual é o problema de eu deixar ele contar a história? O que é história? É a consciência dele. E o que é a consciência? Crenças e valores, a representação interna. Então não quer dizer que seja verdade. Então daqui a pouco, por que a gente trouxe o metamodelo? Daqui a pouco o cara, não, mas como você sabe isso? Pum. Aí quando eu quero. Por isso que eu falei. Aí quando eu quebro isso, eu trago ela para aqui agora. Não, é que não é assim. O coelho, aí ela tem que pensar. Então saber dar esse corte no time é o desafio. Foi o que Vocês vão ver eu fazendo depois aqui. Eu me autoavaliando, foi o que Claro. eu falei, Mas a autoavaliação, como seria, Inês? Eu preciso entender que eu deixo ele falar, que nem eu falei, que o paciente gosta de falar, fala, mas eu estou no controle.
Eu não deixo ele dar o podcast. Tá, mas isso não é assim. Você não falou que seu pai não sei o quê. Quando você questiona, eu faço ele pensar. Eu encurto aquela consciência dele. Porque às vezes a pessoa cria uma verdade. Tipo, eu já peguei vários casos, porque a minha mãe nunca me deu carinho, não sei o que. Daí vai ver, a minha mãe tinha 72 filhos, cuidava dos outros. O mais velho cuidava do mais novo, que era, na época fazia sentido. Um trabalhava para trazer o dinheiro, segurava a vaca para outro tirar o leite. Era o que acontecia. Opa, agora eu como adulto entendo que a minha mãe fez aquilo. Você já entendeu agora como é que é? Você não é mais aquela criança, não existe. Eu apanhava. Você já não apanha mais. Você é um homem, você pode fazer o que você quer. Então, às vezes, você tem que bater de frente e, às vezes, você tem que voltar e tratar aquela criança. Só que nem sempre. Então, como que eu vou saber como agir em uma estrada com tantas lacunas? Eu tinha uma paciente... Imparcialidade. Esse é o... Ela estava fazendo tratamento de câncer de mama. Só que ela não queria que o marido soubesse. Olha, bem fácil. E ela ia sozinha e tava sofrendo muito, né? Daí eu falei, eu não podia falar assim, então larga esse marido aí, que ele já tinha criticado sobre o assunto e aconteceu com ela. E ela tinha medo de contar pra ele. Falei, ao invés de eu criticar ele, eu falei assim, então você tem que achar alguém que te acompanhe nessa caminhada para que você não venha sozinho, mas não quero contar para ninguém, que alguém vai contar para ele, vai chegar para ele. Então você cria uma confiança com alguém. Então jamais eu coloquei ela contra ele, porque se ela estava protegendo tanto ele sobre esse assunto tão claro, daqui a pouco ela ama ele. Daqui a pouco na tua visão te separa desse cara e arruma um homem que te ame. Essa, né? Tá, mas então, a sua opinião não é. A sua opinião não é importante para nós. Por favor, aguarde. É isso. E aí, não, mas é super difícil, é desafiador mesmo. Porque daqui a pouco e pior que às vezes você tá falando aquela história tá interessante, você se envolve, você perde o time de dar o corte, porque eu quero saber por que o Inês Coelho, não sei o que, eu quero saber, mas que diferença vai fazer se é Inês ou Pedrita, o nome dela? O que ela tem? Tipo, tem uma questão para resolver sobre, sei lá, eu vou resolver aquilo. Eu penso que o maior desafio é esse, é essa imparcialidade e saber a hora certa de amaciar, de deixar a coisa fluir ludicamente e a hora de você dar o corte.